Hi everyone, welcome again, bem-vindo de volta, alunos e alunas da mediação, para a nossa aula de Review and Exercise sobre o tema de Adverbs, advérbios, que é um tema bem fácil. Você já estudou no português, tem essa questão aí me fugiu a palavra, estou tentando lembrar essa palavra, tem desde a aula 3.1, falei, ia procurar, mas não procurei uma palavra em português do qual eu não me lembro. Mas assim mesmo, a gente vai esquecendo, o Alzheimer chega às vezes pra gente. Brincadeiras à parte, a gente vai começar a falar sobre o que aqui? Sobre o que são os advérbios. Vamos relembrar isso? São aquelas palavrinhas que vão modificar. Eles vão modificar algumas coisas. Como a gente viu lá na nossa aula, eles vão modificar o quê? Antes de falar o que eles vão modificar, olha aqui, ó. Adverbs. The words that tell us how. As palavras que nos dizem como, não só como, mas também várias outras coisas, porque temos vários outros advérbios além de modo, né? Temos várias outras coisas, como o quê? Quando, que a gente viu sobre a questão do tempo, onde a gente viu a questão também do lugar, e a gente vai ver outros tipos de advérbio também na próxima aula. Então vamos lembrar lá, review aqui para vocês. Os adverbs, eles têm a função de modificar, dar mais informação, né? Sobre, aí nós temos aqui, vai modificar os verbos, vamos modificar adjetivos, também vai modificar outros advérbios e as frases inteiras também. Então elas servem para acrescentar detalhes à ação ou à descrição. E a gente viu 3 tipos de adverbs aqui, começando com o de modo, of manner, de modo. A gente viu, trouxe algumas palavrinhas para vocês aqui, como a palavra quickly, que é rapidamente. E você lembra lá que os advérbios basicamente são formados por adjetivos, né? E muitos desses advérbios, eles vão receber o ly no final. E além desse ly, você tem as regrinhas lá que também vai modificar esse ly. Ele pode vir com um i no lugar do y, ele pode vir... Tem várias regrinhas que eu passei para vocês, da qual eu não vou retornar com essas regrinhas aqui, porque ela é mais para fins de escrita, já foi comentado lá, aqui não teria tempo para a gente falar sobre isso. Mas além das regras, você também viu que tem advérbios que vão ter a mesma palavrinha, a mesma forma do adjetivo, porque eles são irregulares. E vão ter também algumas palavras que não são advérbios que terminam com y, e sim adjetivos que terminam com y, como por exemplo a palavra ugly. Escolhi essa, não sei porquê, ugly, feio, feia. Tem ly no final, mas não significa um advérbio, sim um adjetivo. Então, voltando aqui para os nossos adverbs of manners. O manner, que é modo, a gente tem aqui quickly, rapidamente, slowly, devagar. Well, que é esse irregular que eu comentei com vocês ainda agora. Well é um dos irregulares, que significa bem. Happily, felizmente. Sadly, tristemente. Angrily, com raiva. Todos eles vêm aí de um adjetivo para se formar aí um advérbio. Temos os adverbs of time, que a gente viu como now, agora, today, hoje, yesterday, ontem, soon, em breve, finally, finalmente, recently, recentemente. E para finalizar, nós temos também os adverbs of place, que até agora os advérbios estão fáceis. Na próxima aula eles vão dar uma pequena aumentada aí. Temos o here, que é o aqui, o there, que é o lá, nowhere, que eu acabei falando errado essa palavra lá, nowhere, em lugar nenhum, around, ao redor, below, abaixo e above, que vai significar acima. Muito bem? Todas essas palavras, mais outras que nós vimos durante essa aula, cheia de vocabulário, cheia de informação. E aqui é aquela questão das regras que eu falei que eu não ia falar, trouxe aqui para vocês, mas pelo tempo eu sabia que não ia dar, mas fica aí para vocês as regrinhas novamente, onde a gente viu basicamente essa regrinha do Y, a regrinha do LE, a regrinha do IC, né, e a regrinha geral, certo? Para a gente não perder tempo e ir logo para as nossas atividades. Então, ó, chegou o momento da nossa atividade de sala, o momento que você vai ter aí um texto. O texto dessa vez é pequeno, não é grande. Temos aí interpretações também, temos questões de gramática. Be right back. We're back, estamos de volta, momento da sua correction, da sua correção, momento de você tirar suas questions. Foram muitas? Suas questions foram muitas? Espero que não. Essa atividade dessa vez, acho que foram 5 atividades. Normalmente eu trago 4 atividades para vocês, dessa vez eu trouxe 5. O texto é menor,
O texto é pequeno, não tem nem título o texto, temos essa interpretação. Como o texto é pequeno, já vou fazer aquela coisa que eu falo para vocês fazerem sempre, que é primeiro ler o enunciado, ver o que ele está te pedindo, para começar a ler o texto e você já começar, opa, aqui está a resposta que estava lá no enunciado da questão 1. Então, olha só, como Michael participou das atividades em sala de aula. Então, a gente sabe que o texto pode ter a ver sobre esse Michael, pode ter a ver com esse Michael, na verdade, e tem uma coisa sobre essa questão de atividades em sala de aula. Então, a gente vai lá no texto fazer a leitura a partir de now. Agora, let's go. Olha só, last Tuesday, já começa aí com Tuesday, que é um tempo, né, que é terça-feira. Last também vai indicar tempo, que é o quê? Terça passada. Michael, então já temos a palavra Michael aqui, presta bastante atenção. Last Tuesday, Michael woke up early and slowly got out of bed. O que é isso? Terça passada, o Michael acordou bem cedo, mais cedo e saiu da cama de forma bem devagar, assim, sabe? Bem devagarzinho. Porque ele estava com certeza muito cansado, ele não queria sair da cama tão cedo. Mas ele precisou sair, não tem o que fazer, né? Então, in the morning, pela manhã, he carefully prepared his breakfast in the kitchen and quietly checked his messages on his phone. Perceba que nós temos aqui muitos advérbios, não é à toa, né? Porque se a gente está numa aula de advérbios, o texto vai estar cheio de advérbio. Então, o que ele fez aqui? Ele cuidadosamente preparou o café da manhã dele na cozinha e, de forma bem quietinha, o que ele fez? De forma silenciosa, ele verificou silenciosamente as mensagens dele no telefone dele. Depois disso, after that, he went quickly to school and arrived on time. Ele foi rapidamente para a escola e chegou a tempo. Chegou bem na hora. At school, Michael politely greeted his teachers in the hallway and happily talked with his friends in the classroom. Então, na escola, o Michael, de forma bem educada, ou seja, educadamente, a gente vê essa palavra, politely, às vezes eu vou falar de forma educada, às vezes eu vou falar educadamente, dá pra falar das duas formas para indicar de verbo de modo, tá bom, gente? Então, o que ele fez? Ele cumprimentou os colegas professores dele, ali no hallway, que é lá no corredor, e conversou de forma feliz, ou seja, conversou alegremente, happily talked com seus amigos na sala de aula. During the first classes, durante as primeiras aulas, he attentively listened to the explanations and actively participated in the activities, ou seja, temos aí a palavra repetindo, né, mas coisas diferentes. O que ele fala? Ele diz assim, durante a primeira aula, as primeiras aulas, ouviu atentamente as explicações, porque ele não é o professor, ele é o aluno, tá? Ele ouviu atentamente, ele ouviu atentamente as explicações e agora sim, e ativamente participou das atividades. Later, mais tarde, at noon, ao meio-dia, he ate lunch peacefully in the cafeteria, ou seja, ele almoçou o almocinho dele de forma bem, aí eu posso dizer de forma bem calma, bem em paz, né? Ele fez esse tranquilamente no refeitório, ou seja, cafeteria vai ser o nosso refeitório, beleza? In the afternoon, à tarde, Michael stayed at school. Michael ficou na escola à tarde and diligently studied in the library. Ou seja, o que ele fez no library? O que ele fez nesse lugar? Ele, à tarde, ficou na escola e aí estudou diligentemente na biblioteca. Fez a lição de casa, he calmly completed his homework. Ele fez a lição de casa com calma e se preparou com confiança and confidently prepared for a test. Se preparou com confiança para a prova. When classes ended, quando a aula acabou, as aulas acabaram, he walked slowly to the bus stop. Ele andou
de forma devagar, né? Ele caminhou lentamente para o bus stop, que é a parada de ônibus, e esperou pacientemente and waited patiently. In the evening, à noite, que é o início da noite, Michael arrived home, Michael chegou em casa, tiredly, e bem cansado, de forma bem cansada, sat on the couch in the living room, sentou no sofá lá na sala de aula não, na sua própria sala da sua casa. E aí, after dinner, depois do jantar, he carefully organized his backpack. Ele cuidadosamente organizou sua mochila, backpack. Não disse que a palavra back também é costa? Backpack aqui seria mochila. And quietly reviewed his notes in his bedroom. E de forma bem quietinha, ele fez o quê? Ele revisou. Foi mal, gente, tá me dando um negócio aqui de bocejo um atrás do outro, ou seja, ele cuidadosamente, ele revisou silenciosamente, ele revisou as suas anotações. No seu o quê? Bedroom, diferente de kitchen, que é cozinha. Bedroom é diferente também de o quê? De living room, que é a sala. Bedroom vai ser o quê? O quarto, onde fica a cama, bed, beleza? E aí ele faz o quê? Finalmente, à noite, at night, he went to the bed early. Finalmente à noite, ele foi pra cama cedo, feeling relaxed, sentindo relaxado, and proud of his day. E o que? Proud of his day. O que é isso? E com orgulhoso do seu dia, porque ele foi um menino certinho, foi pra escola, fez tudo certinho, fez atividade, isso, né? Como todo adolescente, criança deve fazer. Vamos lá, na número 1. Como o Michael participou das atividades em sala de aula? Então aqui a gente vai ter as questões em português. Obviamente estamos falando de quê? De modo aqui, né? O modo que ele prestou, que ele fez, que ele participou das atividades de sala de aula. Aí você tem aqui, de forma desatenta e apressada? Bem, de acordo com o texto, a gente viu que ele não era nada disso. Então a gente já tira essa de linha, não vai. De maneira agressiva? Muito menos. A gente viu um texto de um rapaz que faz as coisas certinho, então não pode ser de forma agressiva. Atentamente, de forma ativa? Chama atenção, eu acho que foi isso que eu vi mesmo. De modo cansado e irritado? Também não. Ele poderia ter estado cansado, mas irritado eu não vi nenhuma dessas palavras. De forma silenciosa e passiva? Também não. Então eu acho que a única alternativa que pede aqui pra gente, realmente a resposta correta, é a letra C. De forma atentamente, de forma ativa, ou seja, ativamente. Então, essa questão aí da atividade. Vamos ver se a gente consegue achar aqui rapidinho onde está essa parte das atividades. Então, aqui ele já tinha, né, escutado as explicações, ele, participou das atividades, o quê? De forma ativa, ele participou das atividades. Então, ele tá bem aqui, attentively listening to the explanations and actively participating in the activities, ou seja, ele realmente fez isso de forma atentamente, de forma ativa. Qual advérbio indica tempo no texto? Qual advérbio indica tempo no texto? Então temos aqui alguns advérbios e só um vai indicar tempo. Vimos que carefully é um advérbio de modo, portanto não indica tempo, que é cuidadosamente. Vimos que quietly também é um advérbio de modo, né? De forma quietinha, silenciosa, né? Happily é a mesma coisa. É um advérbio de modo, ou seja, feliz, felizmente. Temos patiently também, que é um advérbio de modo, de forma paciente. E last Tuesday, que é exatamente quando começou o nosso texto, falando de tempo, terça-feira, e a palavra last, temos aqui o que indica tempo, que é o last. Ou seja, last Tuesday é a nossa resposta correta. O resto é tudo modo, só um é de tempo. Essa tá fácil para Dedéu, né, gente? Não deu nem tempo de vocês passarem um minuto nessa aí. Vamos para o número 3. Qual alternativa completa corretamente a frase com o advérbio de manner, de modo? Temos aqui, she completed the test. She completed the test. O que é o modo aqui para você? Yesterday, a gente sabe que yesterday é tempo, portanto não é essa a resposta. Outside, a gente viu que é o quê? Place, lugar, também não é. Here é o quê? Place, lugar, também não é. Tomorrow, place, lugar, também não é.
Carefully é o único que a gente tem aqui que é advérbio de modo. O único, somente, não tem outra resposta. Então, she completed the test, o teste. Carefully, cuidadosamente, ela completou o teste. Na número 4, em qual alternativa o advérbio está corretamente classificado? Outra questão fácil, né? Então, nós temos aqui yesterday como manner. Eu poderia até ter usado outra palavra, estou usando muita palavra yesterday. Yesterday, yesterday na 3. Não, está muito fácil esse yesterday para vocês. Outra atividade fácil, vamos lá. Yesterday é manner, é um advérbio de modo? Não, é um advérbio de tempo. A gente está falando de tempo e não de modo. Não da forma que fazemos. Não how, não como. Então, não é a resposta que a gente quer. Carefully, cuidadosamente, a gente acabou de ver, não é advérbio de place. Aqui na própria atividade 3 já te dá a resposta de que não tem como ser, né, o advérbio de lugar. Também não é correto. Here é advérbio de time, de tempo? Sim. Outside é advérbio de place? Sim também. Olha só, vendo aqui que tem 2 respostas corretas, agora que eu percebi. Perdão. Here é advérbio de time? Não, olha aqui, perdão. Eu que errei aqui, doida, piradona. Não, here não é advérbio de tempo, pelo amor de Deus. É advérbio de lugar. Que tempo, meu Deus do céu. Não. Outside é advérbio de lugar? Sim. Tomorrow é advérbio de modo? Não, não tem como ser. Então, eu que dei uma de doida. Perdão, é só uma resposta correta e a resposta correta é, obviamente, a resposta de letra D de dado. Outside place. Muito bem? Certo? Ou que atividade fácil? Lá na 5, a gente tem a última que diz o seguinte. Qual é o advérbio correto de happy? Aqui eu coloquei essa questão para pegar vocês no pulo sobre essa questão da formação dos advérbios com LY. E aí tem aquelas regrinhas que eu comentei com vocês, lembra? Então nós temos aqui o happy, que faz parte da regra do Y. Lembra da regra do Y? Pois é. Acabei não falando muito durante a revisão, mas eu acabei de falar na atividade, então vai ser fácil de você lembrar. Se você estiver assistindo essa aula no mesmo dia, agora eu não sei, mas vai ser fácil de você lembrar que tem uma regrinha aí. O que acontece para você acrescentar o LY no verbo happy? Vai ficar como na letra A, desta forma? Na letra B, desta forma? Na letra C? Na letra D? A palavra happiness, essa palavra que ela existe, tá, gente? Que é felicidade. Felicidade. Mas felicidade não é um advérbio, né? Não é um modo ali, de forma feliz. Então, assim, a letra C até existe essa palavra, mas não é um advérbio. Ou ela fica como, da mesma forma, assim, happy, ela é um advérbio irregular que fica da mesma forma. Não, ela não é um advérbio irregular que fica da mesma forma, ela vai dar uma mudada, e a mudada é justamente na questão de quê? De você retirar o Y, drop the letter Y, e aí no lugar do Y você acrescenta o quê? O I, para depois acrescentar o LY, naturalmente. Beleza? Então é essa a resposta da letra D, happily, que a gente viu muito essa palavra nas nossas aulas. Fiquei com vocês as nossas referências. Bem fáceis as atividades, né, gente? Super, hiper, mega, ultra, power, big, master, easy. De forma bem easily, né? Ou seja, easily. Bem facilmente aí para vocês. Então eu espero que vocês tenham compreendido, entendido, que essas palavras tenham entrado em vocês de alguma forma, aqui na cabecinha de vocês, obviamente, que vocês possam prestar atenção nelas na hora da sua prova, saber que elas podem modificar ali as palavras, porque elas são advérbios também, lembrando que elas também podem ter outras classificações gramaticais. E não terminou por aí, a gente tem mais aula de adverbs na próxima aula, na aula 4.1, onde eu vou trazer outros tipos de adverbs para vocês, porque tem muito mais. So, see you next class. Bye bye.